Gente, e aí todo mundo, professor Décios de História. Vamos ao nosso quarto vídeo sobre a Roma Antiga, a quarta parte do nosso estudo, especialmente dentro da República, nos séculos 5 e 4 a.C. Séculos esses em que ocorreram relevantes conquistas para os plebeus. Muito bem. No século 5 a.C., ocorreu um processo de conquista e ampliação de direitos por parte dos plebeus. No ano de 494 AC, centenas de plebeus se retiraram para o Monte Sagrado. Tratava-se de das 7 colinas que compõem a cidade de Roma, a colina ou Monte Aventino. Naquele ano, a população que trabalhava na agricultura, nas cidades como artesãos, em serviços domésticos e nas fileiras do exército, passou a reivindicar mudanças no sistema político romano. Entre as solicitações estava o abrandamento do regime das dívidas, uma lei comum para toda a população, a autorização de casamentos mistos e, na esfera política, o acesso ao Senado, por meio de um representante eleito pela própria plebe. Naquele ano de 494 a.C., os plebeus, rebelados, usaram sua principal arma para obter concessões dos patrícios, abandonaram a cidade e, com isso, deixaram de realizar atividades fundamentais como trabalhar, servir o exército e recolher impostos. Retirados na região conhecida como Monte Sagrado, os plebeus forçaram o atendimento de suas reivindicações e ampliaram sua participação no sistema jurídico e político de Roma. Os plebeus, ao ameaçarem não lutar mais no exército caso suas reivindicações não fossem aceitas, terminaram por conseguir o direito de eleger seus próprios magistrados. A mobilização da plebe era vista pelos patrícios como uma grave ameaça às relações políticas, econômicas e sociais vigentes naquele momento. Diante disso, os governantes fizeram uma revisão na concessão de direitos aos plebeus e, assim, houve a criação do cargo de tribuno da plebe. Esse novo cargo público colocava os plebeus mais próximos da vida política, por meio de um representante com poder de veto nas decisões do Senado relativas aos interesses dos plebeus. Além disso, após a criação dos cargos de tribunos da plebe, já em 450 a.C., foram aprovadas as Leis das 12 Tábuas. Naquele ano, por pressão da plebe, foi escrito o primeiro código legal, essas leis das 12 tábuas, que ao ser acessível a toda a população, poderia inibir arbitrariedades que pudessem ser praticadas pelo desconhecimento da lei. A partir de então, com as leis escritas, os plebeus se sentiram mais protegidos juridicamente e, com a escrita das leis, em 12 tábuas de bronze, os patrícios ficaram limitados em seu poder frente aos plebeus, que agora poderiam se posicionar frente à aristocracia romana diante das leis escritas. Agora, não mais o arbítrio e a vontade dos patrícios era que governava Roma, mas a força da lei. Vamos amarrar o que vimos até aqui? Tribunato da plebe, um cargo criado em 494 a.C. Os plebeus, naquele ano, conquistaram o direito de eleger um tribuno da plebe, magistrado que tinha o poder de anular leis contrárias aos interesses dos plebeus. O cargo de tribuno, é importante que se diga, foi criado após inúmeras disputas e pressões dos mais humildes sobre os patrícios. Portanto, não veio de presente por força da vontade da aristocracia romana, mas sim por força da pressão plebeia sobre a aristocracia. Já a Lei das 12 Tábuas, criadas em 450 a.C., trata-se das primeiras leis escritas,
Na verdade, eram inscrições em placas de bronze, e a relevância delas? Ora, a escrita das leis garante segurança jurídica a todos. A partir da redação das leis, os plebeus ficavam menos desprotegidos de eventuais abusos dos patrícios na interpretação daquelas leis. É importante enfatizar que Roma, em sua fase republicana, foi marcada por enorme mobilidade e divisão social. A sociedade romana era, ao mesmo tempo, caracterizada por divisões e possibilidade de ascensão. Um escravo podia tornar-se livre, um não-cidadão podia tornar-se cidadão. Um cidadão ganhava a possibilidade de eleger-se para alguma magistratura. Bom, podemos agora responder a uma questão relevante e interessante do Enem sobre essa temática aqui abordada. Enem 2016. A Lei das 12 Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio. Jamais. Essa estrutura agrária assentada no latifúndio vai marcar toda a história de Roma e jamais mudou. Permitiu que os plebeus exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores. Normalmente, essa prática da escravidão sobre os devedores ocorria do patrício sobre o plebeu. Não é nesse item que se assenta a relevância da lei. Muito bem. A Lei das 12 Tábuas permitiu que os plebeus conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. Isso vai ocorrer a partir de uma outra lei, chamada Lei da Canuleia. Não é essa que se apresenta na Lei das 12 Tábuas. Letra D. Ampliassem os plebeus a participação política nos cargos políticos públicos. Cuidado! Não é essa a relevância da Lei das 12 Tábuas. A ampliação na participação política vai ocorrer, mas em outro momento, a partir da criação do cargo de tribuno da plebe, em 494 a.C. Letra E, finalmente, permitiu que os plebeus reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Uma vez as leis estando escritas, as lutas, as disputas, as reivindicações poderão ocorrer agora a partir das leis já assentadas nas tábuas de bronze. Aí é que está a sua relevância, em garantir segurança jurídica às relações. Retomando e amarrando alguns argumentos, uma linha do tempo muito interessante para que possamos demonstrar o avanço ao longo da história republicana de direitos dos plebeus. Como já dissemos, em 494, a criação do cargo de tribuno da plebe. Em 450 AC, a criação da Lei das 12 Tábuas. Já em 367 a.C., os plebeus conquistaram o direito de se candidatarem ao cargo de cônsul, chamada Lei Licínia. Esta lei também admitia que plebeus tivessem acesso a terras conquistadas. Já em 326 a.C., a Lei Poetélia Papíria determinou o fim da escravidão por dívidas, principal queixa dos plebeus pobres. Finalmente, em 286 a.C., os plebiscitos, decisões tomadas pela plebe em suas assembleias, ganharam força de lei para toda Roma. Cabe resolver uma questão. Vamos a ela? É uma questão que aborda a Lei da Canuleia. É interessante por quê? A Lei da Canuleia ela é de 445 a.C. e permitiu o casamento, a partir dessa lei, entre plebeus e patrícios. Vamos resolver a questão. Diz a Unicamp assim, ou provoca a Unicamp. Por que as pessoas se casavam na Roma Antiga? Para esposar um dote, um dos meios honrosos de enriquecer, e para ter em justas bodas rebentos que, sendo legítimos,
perpetuassem o corpo cívico, o núcleo dos cidadãos. Os políticos não falavam exatamente em natalismo, futura mão de obra, mas em sustento do núcleo dos cidadãos que fazia a cidade perdurar, exercendo a função de cidadão ou devendo exercê-la. E aí vem os questionamentos da Unicamp. Por que o casamento tinha uma conotação política entre os cidadãos na Roma Antiga? Na letra A. Na letra B, indique dois grupos excluídos da cidadania durante a República Romana entre 509 e 27 a.C. O que a Unicamp queria do candidato? Vamos ao gabarito oficial? O candidato, diz a Unicamp, deveria relacionar o casamento na Roma Antiga com a continuidade do núcleo dos cidadãos, a legitimidade e o fortalecimento do corpo cívico, que era restrito aos nascidos de pessoas da mesma condição. Lembrando que até a lei da Canuleia, patrícios se casavam com patrícios, plebeus apenas com plebeus. Depois da lei da Canuleia é que vai poder haver uma miscigenação, uma mistura, um casamento interclasses, digamos assim. O candidato, continua a Unicamp, deverá evidenciar o aspecto político do casamento. Por que esse aspecto político, vocês me perguntam? Ora, porque o casamento era um meio de controle social, de manutenção da riqueza e do poder sob controle de um grupo restrito, os patrícios. Na medida em que os patrícios se casavam apenas entre eles, bens ficavam sob controles apenas dos patrícios, ou o poder apenas sob controle dos patrícios. Logo, quando pensamos as leis alusivas relativas ao casamento, há todo um conjunto de interesses políticos no campo do direito civil que se interrelacionam. Não se tratam apenas as questões de casamento de interesses privados. Há repercussão pública, repercussão política nos termos em que se admitem o casamento. Importante, aqui nesse trechinho já não é mais a escrita da Unicamp, fomos nós mesmos que acrescentamos um trechinho aqui à resposta. Ao longo do desenvolvimento do período republicano, muitos plebeus se enriqueceram e passaram a reivindicar mais direitos e acesso a outros andares de poder. Por isso pressionaram e obtiveram conquistas de direitos. Não por acaso, a República ampliou as possibilidades de casamento e, em 445 a.C., aprovou a Lei da Canuleia. A partir de então, plebeus e patrícios poderiam se casar de forma legítima e legal. É importante enfatizar, a Lei da Canuleia ela só ocorreu porque muitos plebeus se enriqueceram ao longo da história republicana, de modo a, pelo menos em termos econômicos e financeiros, atingirem uma condição em que poderiam reivindicar relações com os patrícios. Então, o processo de enriquecimento, de desenvolvimento econômico por parte de muitos plebeus os levou a pressionarem a classe patrícia a admitir o casamento entre o patriciado e membros da plebe. Respondendo a letra B, finalmente, e repetindo ela em leitura, indique dois grupos excluídos da cidadania durante a República Romana. A cidadania era restritiva na República e a maior parte das pessoas era excluída. Entre os que não tinham plenos direitos e deveres estavam as mulheres, aliás, a exemplo do que já conhecemos a respeito de Atenas ou a respeito de Esparta, a respeito do mundo antigo em geral. Os escravos eram coisa, objeto, então, naturalmente, não eram cidadãos. Os estrangeiros não eram, as crianças, como, aliás, em nossa república atual, em nossa democracia, as crianças também não exercem o direito de votar, como sabemos. Os libertos, muitos deles eram não cidadãos, então aqueles não cidadãos excluídos da vida política, além dos plebeus em determinados períodos. Concluída essa questão, vamos resolver mais uma? Agora do Enem. Vamos sair da Unicamp para o Enem. Enem 2017, com dois textos. Aqui o Enem vai buscar um ponto de convergência, um ponto de interseção entre as duas fontes. Primeiro, vamos à leitura do texto 1. Solon
Administrador ateniense é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. Muito bem. Solon foi um importante legislador ateniense que determinou o fim da escravidão por dívida. Solon também é conhecido por criar importantes institutos de poder na Atenas antiga, inclusive assembleias de caráter legislativo, lá na Atenas antiga, conhecidas como Eclésia, Assembleia de Todos os Cidadãos, e a Bulé, Assembleia de 500 cidadãos, que deveria fazer o preparo das leis que a Eclésia aprovava ou não. Muito bem, vamos ao texto 2. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Assim nos ensina Pedro Paulo Funari, historiador e arqueólogo. Vamos ao comando da questão. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Não se trata disso. A Lei das 12 Tábuas, de 450 a.C., jamais estabeleceu uma democracia em Roma. De tal modo que não há que se falar que a democracia seria um ponto de convergência entre os dois textos. Já no item B, a invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias? Não é verdade. É possível afirmar que, de alguma forma, abalou o poder das aristocracias, ampliou o poder da plebe em Roma, dos mais humildes em Atenas, mas a afirmação categórica do item B de que desarticulou as aristocracias faz parecer que as aristocracias deixaram de ser aristocracia, o que não é verdade. Na verdade, a escrita das leis garante segurança jurídica e permite aos mais humildes a sua luta por direitos a partir dessas leis já conhecidas. Mas quem é aristocrata continua aristocrata. O ponto de convergência consiste na ideia de que a formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades? Bobagem. As sociedades já existiam, tanto a ateniense quanto a romana. O ponto de convergência consiste na ideia de que a definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses? Outra bobagem. Os conflitos de interesses entre os patrícios e os plebeus vai marcar toda a história republicana e mesmo a história imperial de Roma. Eles jamais deixarão de existir. Ora, só nos resta, então, a letra E. A criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Exatamente. A escrita da lei garante o conhecimento das regras do jogo. A escrita da lei garante que conheçamos em que termos se dão as relações sociais. Essa é a relevância da escrita das leis. Muito bem. Aqui encerramos o nosso vídeo sobre Roma de número 4. Aguardem que já, em outro momento, teremos o vídeo número 5, que em breve será postado em nosso canal. Um beijo a todos!